Mabuhay, damas e cavaleiros, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chega de Telefone Sem Fio. E nesse episódio a gente vai falar sobre uma investigação sobre a pressão necessária para cortar a pele com diferentes tipos de lâminas de facas. Esse foi um estudo que, quando eu li ele pela primeira vez, antes de ler, na verdade, ele me chamou muito a atenção, justamente porque ele pegou num ponto que era uma coisa que eu sabia, mas que eu não estava muito presente para essa ideia. No sentido de tem certas facas que têm certos tipos de fios diferentes, fio liso, fio serrilhado, tipos de serrilhados e assim por diante. E eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido de que qual poderia gerar mais tipo de dano, qual geraria menos tipo de dano. A gente tem pela essa máxima, essa premissa de que normalmente a gente vê facas canivetes com fio liso, e meramente porque isso é a melhor opção e ponto. Mas e na prática? E se a gente testasse essa parada, seria que teria alguma coisa diferente? Será que não é comum utilizar o fio serrilhado em canivetes, em lâminas fixas, pelo fato dele não ser de fato melhor? Isso começou a passar, antes de ler o estudo, eu falei, pô, é verdade. Começou a passar esses pensamentos, né? Pô, será que é? Será que não é? Por que será? Por que o padrão não é o serrilhado? Por que é o liso? Por que algumas têm? Por que algumas não têm? Será que é diferente? Será que é melhor? Será que é pior? Aí eu fui ler o estudo e aí eu cheguei à conclusão, que é esse estudo que a gente vai estar vendo aqui hoje. Então, o estudo, né, queria descobrir qual a energia necessária para gerar algum tipo de dano tecidual com diferentes tipos de fio, né? Então, quanto de força, basicamente, você precisa aplicar para você conseguir gerar um dano no tecido com o fio liso, com o fio serrilhado e assim por diante. E nesse estudo em específico foram utilizados um fio liso e um fio serrilhado. Então, os equipamentos, né, as lâminas em si, para cada teste foram usados um canivete suíço e uma faca de serra de cozinha, né? Ambas facas novas. Foi tomado todo um cuidado aí para que nenhuma lâmina entrasse em contato, né, com nenhuma superfície dura, justamente para evitar a perda aí do corte. Então, foi garantido, né? Falei, cara, vamos pegar ali uma lâmina nova, que já está afiada, que já está redondinha, bonitinha, né, seja lisa, seja serrilhado, justamente para não ter nenhum empecilho no resultado. A gente pega a canivete do fulano de tal lá, só que, pô, é um canivete que o cara usa sempre, o fio já não tá legal. Ah, pega a faca da cozinha lá, pô, aí também o fio já não tá tão ideal assim. Já pegou aquela faca de cozinha que é cheia das serras, mas que parece que não corta droga nenhuma? Então, né, já para evitar isso, pegaram uma faca nova, ambas, né, lisa e serrilhada, e tiveram maior cuidado para que até o teste propriamente dito, elas não cair no chão, bater em quina, alguma coisa assim que pudesse acontecer. Né? Aqui está o exemplo das duas facas. Então, o canivete suíço, por quem que nunca teve um canivetinho desse? Né? Primeiro, não sei dizer se foi eu acho que não foi o primeiro, acho que foi a minha segunda faca, foi esse canivetezinho. Foi a minha segunda faca, porque eu lembro que ela, cara, olha as ideias, cara, não sei se você vai lembrar de algo assim, né? Mas tempo, faz muito tempo. Pra você ter uma noção, esse canivete que eu tinha, que é igualzinho, cara, mesma cor até, a mesma coisa. Ele era um brinde, se liga, você vai ficar de cara. Você nunca mais vai ver um negócio assim. Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei se você é mais jovem, se você é mais velho, se você é de meia idade, o que seja, eu sei que você nunca mais na vida vai ver um negócio desse. Esse mesmo canivete que eu ganhei, né, que eu tinha igual esse vermelhinho aqui, ele veio numa promoção de compra de sabão em pó. Se ligou nisso? Os meus pais, na época, compraram lá um kitzinho de sabão em pó e eles ganharam um canivete dentro da embalagem. Sabe esse negócio tipo, compre X negócio e ganhe um copo, ganhe isso, ganhe aquilo. Os caras ganharam um canivete suíço. Vocês estão ligados? Você nunca mais vai ver isso. Isso só acontece uma vez na vida.
né? Tenho certeza que qualquer marca, que, claro, salvo aí, seja uma marca de faca, por exemplo, obviamente, mas sei lá, se vier o suco tangue, lá, come uma caixinha de tangue, você ganha uma faca, a galera vai surtar, vai entrar no desespero, meu Deus, o tangue tá oferecendo faca pros outros, e não sei o que, enfim. Mas pra época era um negócio superficial. Você vê onde que a gente chegou, onde é que o mundo tá, né? Engraçado, marca essa boa em pó distribuindo faca. E ficava na gaveta da cozinha de casa, e eu lembro que eu achava o máximo, né? Porque tinha uma faca. Tinha várias coisinhas ali, tinha a serrinha, tinha negócio ali do saca-rolha, tinha uma tesourinha, mas eu achava o máximo a faca, né? Inclusive tinha um fio serrilhado também, mas eu olhava assim, tipo, a faca e tal. E eu sempre queria aquele canivete, minha mãe nunca me dava. Eu nunca disse, não, porque é uma faca, não, porque é perigoso. E até que eventualmente eu comprei a minha primeira faca. E aí eu pedi para ela, não, porque mas eu falei para ela, não, mas eu já tenho uma faca. Ela, como assim você tem? Não, eu comprei, mostrei dela. Olhou assim, porra, tá, pega. Aí eu peguei e foi a minha segunda faca. Eu nem tenho mais. A minha primeira faca eu ainda tenho. Mas esse canvetinho, sei lá o que eu fiz com ele, não sei se desintegrou, se eu perdi, sei lá, que diabo que de fim que deu nele. E aqui a faca de cozinha, de serrinha, que é uma que, quiçá, talvez você até tenha uma na gaveta da sua casa, bem comum, beleza? O simulador, então foi utilizado um simulador aqui para usar essa faca. Para garantir, né, os padrões dos cortes, foi construído um carrinho sobre rodas com um braço de carga que deslizaria sobre a amostra de tecido. E o objetivo foi ir adicionando de forma gradual peso ao braço de carga e analisar o dano gerado no tecido. Então, assim, para garantir a precisão, né, por exemplo, se eu chegasse para você, ó, faz 2 cortes aí iguais na carne, no tecido, no negócio, dificilmente você conseguiria fazer 2 cortes iguais, né? Talvez, se for muita sorte, com muito treinamento, você conseguisse. Mas se eu chegar assim, cara, faz um corte aqui com 50 newtons de força, né? Ou um corte com 100 gramas de força. Agora faz um com 150. Nunca ia conseguir fazer um negócio desse. Então, para garantir essa padronização, eles pegaram um braço, colocavam lá a faca no braço e eles iam adicionando peso, e o peso ia fazendo pressão para que fosse realizado o corte. Então, né, uma solução puta inteligente. Eu, de fato, não teria pensado nisso. Achei realmente bem interessante. Foi tudo, não foi tipo uma máquina, um negócio elaborado, igual a gente viu em outros estudos, onde o cara construiu lá uma faca instrumentada, cheia dos pontos, de uma roupa boladona lá que mapeava o corpo. Não, cara, isso aqui foi extremamente arcaico e simplório, né? Vou até dar ó, aqui, ó, mostrar o carrinho. Pode ver, cara, um carrinho, uma basezinha, rodinha embaixo, tem um bracinho aqui de força, os caras prenderam os caras prenderam a faca aqui com aquelas fitinhas de tipo Hellman da vida, sabe? Eu não sei o nome daqueles negócios. E os caras iam adicionando peso. Cada disquinho desse aqui, eles iam adicionando ali e ia gerando peso, simples assim. Então, não sei se você consegue ver. Ele vai falar disso depois, mas é só para você analisar com um pouco mais de. Fazer um pouco mais de sentido. Ó, aqui tem o carrinho, certo? Tá conseguindo ver a ponta do meu mouse? Nem sei se tá vendo o meu mouse aí, mas tá aqui o carrinho. Seria legal se tivesse uma setinha, alguma coisa assim, né? Então, aqui está o carrinho. Embaixo do carrinho, ele está em cima de uma placa de acrílico, né? Porque no teste, quando eles iam empurrar o carrinho, ele meio que afundava, ele meio que desembeiçava, assim, que ele não conseguia ficar plano. Por quê? Porque embaixo do carrinho tem a pele, que eles utilizaram para cortar. E embaixo da pele tem um tipo, uma espécie de gelatina balística, que serviria ali como se fosse tipo um músculo e tal. Então, eles queriam saber quanto que era preciso para cortar ali os tecidos, né? Passou o tecido, ele cortava a gelatina balística embaixo. Então, é bem simples, cara, é estupidamente simples fazer esse tipo de teste. O cara não precisa de um equipamento super elaborado, não precisa ser um carrinho, um braço mecânico, um robô que corta. Não, eu achei isso muito legal. Tá? Então vamos lá. O tecido em si. Então aqui a gente viu a faca, viu, né, o simulador que eles construíram e o tecido. O tecido era peles de leitões
completamente desprovidos de gordura e musculatura, e uma espessura que variava de 1 a 1,5 milímetros, que é aproximadamente a espessura aí da pele do pescoço humano. Então, você pegar aqui a pele do pescoço, né, ele varia ali entre 1 a 1,5 milímetros de espessura. O tecido foi colocado sobre um bloco de gelatina balística, né, como está mostrando aqui no simulador, e para simular outros gelatina balística, para simular outros tecidos, e uma placa de acrílico foi colocada em cima dos tecidos para facilitar o deslizamento do carrinho. Então, aqui a pele do leitão, eles fizeram uma pequena abertura ali, justamente para que o carrinho pudesse deslizar por cima da placa, mas ainda assim tivesse o espaço para realizar, né, o corte. E aí a gente vai aos graus de dano que eles estabeleceram para fazer a análise. Tá? Então, a profundidade foram determinadas da seguinte forma. Então, a gente tem o grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. Dependendo do tipo de corte, dependendo do tipo de fio, eles se classificavam entre esses graus. Então, qual que era o grau 0? Nenhum dano visível à pele. Então, a lâmina passou lá, não teve dano visível, se eu olhava assim, não cortou, por exemplo. Pelo menos, né, não visualmente, grau 0. Passou a lâmina e apenas a epiderme era danificada, considerado grau 1. Epiderme é a parte mais superficial aqui da pele, né? A camada mais externa. Grau 2, corte na derme, então a camada um pouco já mais profunda ali da pele. E grau 3, a transecção completa até a gelatina. Passou lá o carrinho, passou a faca, furou a gelatina, então cortou a porra toda, que é a classificação ali do grau 3. Aqui um diagrama eu trouxe aqui só para a gente ter uma referência, para quem ficou um pouquinho perdido. Então, ó, epiderme, a parte mais superficial, a derme, a parte ali que já começa a entrar em contato ali com a gordura, por exemplo, né, já uma camada um pouco mais profunda, né, e a hipoderme aqui embaixo. Então, só para ter essa visualização material, caso você não tenha ideia, epiderme, hipoderme, às vezes o pessoal fica um pouco perdido, faz parte, tá? Então, só para ter esse contraste, só para você saber, ó, então, aqui, nenhum dano visível à pele, então, passou ali e não aconteceu nada, né? Apenas a epiderme era danificada, grau 1, então, só essa parte aqui de cima, ela era danificada. Grau 2, corte na derme, então aqui a faca já chegou, transecção completa, quer dizer que ela passou tudão, passou todo esse bloco aqui e chegou na gelatina que estava lá embaixo. Legal? Os testes, então. Então, 80 cortes foram realizados com o canivete, né, com o fio liso, e 40 cortes com a faca de serra. Você já vai entender o porquê que teve essa diferença de um para o outro. Como foram realizadas duas medições, a primeira de 5 centímetros e depois de mais 5, eram totalizados 10 centímetros. Então, o que eles faziam? Eles passavam primeiro por 5 centímetros, davam uma analisada, mantinha ali o carrinho, e depois faziam mais 5, para saber se essa questão da distância fazia diferença. O tempo de corte, o comprimento do corte faria diferença na profundidade. Então, por exemplo, ele começa superficial e conforme você vai andando mais, ele vai afundando. Então, eles queriam saber. Então, faz em 5 e depois mais 5, o que totaliza, no caso, 10 centímetros. Foram observados, então, obtidas, né, 160 medições do canivete, do fio liso, e 80 medições da faca de serra. Então, né, foram feitos 80 e 40 linhas totais de cada corte, de cada fio, mas como era feito em duas partes, 5 e 5, né, deu um total de 160 medições e 80 da serra e 160 da lisa. A discussão, então, do artigo a partir dessas medições, né? Os testes tiveram aí um alcance máximo de 2,1 kg, porque era a capacidade suportada pelo carrinho e pela gelatina, então, se colocasse mais peso, o carrinho ia desmontar, né? Então, foi um negócio
né? Não necessariamente improvisado, mas como eu falei, era um negócio mecânico, elaborado, resistente, até mesmo porque a própria gelatina não ia suportar ali o peso, né? Começava a tremer, ceder e tal. Porém, com a faca de serra, os testes já foram interrompidos com 1,1 kg, pois com essa força, todos os cortes, todos eles já atingiam o grau 3. Então, por isso que foram menos medidas, né? Porque quando ele chegou ali em 1.100, qualquer coisa você já chegava no grau 3 e falou, cara, não preciso chegar a 2.100 gramas, porque qualquer coisa acima disso ele vai cortar de qualquer forma. Então, pode parar por aqui e tá tudo certo. Com a faca com fio liso, precisou ir um pouquinho além. Tá? Com o fio serrilhado, foi possível cortar a derme ou atravessá-la a uma pressão de corte de 700 gramas. Com o fio liso, uma lesão dérmica só foi observada com pressões de corte de 1,5 kg. E a transecção completa da derme só foi testemunhada com pressão de 1,9 kg ou mais. Ou seja, olha, aqui ele está falando da derme. Vamos voltar aqui ao exemplo. A derme é esse cara aqui do meio. Então, assim, para o fio serrilhado, com 700 gramas, você já atingia ele. Para o fio liso, você só conseguia fazer isso a partir de 1,5 kg. Mais que o dobro. Louco, né? Para atingir o mesmo resultado. É isso que eu falei? Com a pressão de corte aí. É isso aí. E a transecção completa, né, com fio liso no caso, 1.900. Então você colocava ali até 1,5 kg de força, ele atravessava a derme. Colocava 400 gramas a mais, aí ele atravessava tudão. Não é de surpreender que tanto o fio liso quanto o fio serrilhado tenham apresentado uma correlação entre a pressão e a profundidade do corte. No entanto, a pressão necessária para que o fio liso cortasse ou até mesmo atravessasse a pele do porco era mais do que o dobro da pressão necessária para que o fio serrilhado infligisse o mesmo grau de dano. Então, assim, o que eles queriam dizer é que não foi surpreendente que tanto um quanto o outro tenham apresentado correlação entre a pressão e a profundidade. Então, beleza, aplicava ali a pressão, eles chegavam mais ou menos no mesmo resultado. Mas o que surpreendeu foi o fato de quanto que você precisava aplicar de força para você conseguir o resultado tanto de um quanto de outro. Então, no caso ali da derme, se você pegasse ali 700 gramas, você já chegar na derme. Para você chegar no mesmo resultado, você tinha que aplicar, né, mais que o dobro da força, né? No caso, 1,5 kg. Então, o dobro mais 100 gramas. Aí foi feita a análise disso tudo, né? Se for exercida uma baixa pressão, menos de 650 gramas para o fio serrilhado e 1.000 para o fio liso, a probabilidade de infligir um corte de grau 2 ou superior é muito pequena. Tá? Então, se pegar ali, né, de 650 para menos, ou 1.000 para menos do fio liso, no caso, atingir um grau 2, para atingir a parte da derme, da derme? Foi da derme? Da derme? Da derme? Da derme. A chance é baixa, né? A probabilidade é baixa. Mas isso muda drasticamente em torno de 700 gramas, menos aí de um saco de arroz de 1 quilo, né? Basicamente 2/3 mais ou menos de um saco de arroz de 1 quilo, para o fio serrilhado e 1.900 gramas para o fio liso, que são praticamente 2 sacos de arroz de 1 quilo. Então, ó a diferença, cara. Então, assim, para não gerar um dano, né, na derme, então a diferença ela não é tão brutal assim, né? Tem ali a diferença, mas ela não é tão distante. Mas aí quando você vai aplicar a força no fio serrilhado, cara, isso ali já muda em questão de 50 gramas. No fio liso, isso tem que ser quase que o dobro. Olha só que loucura, cara. Muito interessante isso. Quando eu chegava nessa parte do estudo, minha cabeça já estava tipo, o quê? A explicação. Então, assim, a diferença na capacidade de ferimento deve-se, obviamente, às diferenças da propriedade da lâmina. Então, a densidade de energia da lâmina lisa
é menor, então a densidade é menor do que a do fio serrilhado. Então, o fio serrilhado ele tem uma densidade maior, onde a pressão se concentra nas pontas das bordas finas e irregulares da lâmina. Então, é como se fossem mini densidades que vão se acumulando ali no tecido. Então, assim, ó, só para você ter uma comparação, né? Imagina assim, você vai pegar uma agulha e uma caneta. Para você furar o seu dedo com a agulha, é muito mais fácil, porque ela está muito mais concentrada. Agora, para você fazer o mesmo resultado com uma caneta, é mais difícil. Então, aqui, o serrilhado, as pontinhas, seriam como se fossem várias agulhinhas. Né? E o fio liso, que ele é um fio, né, contínuo, seria o equivalente, no caso aí, ao exemplo, à caneta. Além disso, deixa eu só ver um negócio aqui, tá. Além disso, a lâmina lisa tende a deslizar sobre a pele, enquanto as bordas irregulares do serrilhado rasgam a pele com muito mais facilidade. Né? Esse fenômeno, eles até dão um exemplo no artigo, eu achei isso o máximo. Foi o primeiro artigo que eu ouvi os caras dando um exemplo claro sobre qual é a ideia do experimento. Né? Eles falam, esse fenômeno também pode ser observado na vida cotidiana, por exemplo, ao cortar um tomate com uma lâmina serrilhada. Cara, isso você pode fazer hoje em casa. Olha só que legal, você pode testar essa parada em casa hoje. Você vai ver isso acontecendo. Com uma lâmina serrilhada, a pele bastante dura é facilmente cortada, enquanto que com uma lâmina lisa, o tomate é esmagado até certo ponto, até que a pressão seja suficiente para cortar a pele. Cara, isso é genial, cara. Então, olha assim, você pega lá, por exemplo, um tomate, você coloca ele na tábua de carne, colocou ele ali. Aí você pega um fio liso, aí você vai pressionar, você vai ver que quando você estiver pressionando, ele vai esmagar, 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 ele não vai cortar o tomate, ele vai esmagar, 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 vai chegar um momento que ele vai romper essa pressão e aí de fato vai cortar. No fio serrilhado, não. No fio serrilhado, conforme você vai passando, as pequenas garrinhas elas vão dilacerando, vão descascando ali, de forma que o corte vai se tornando muito mais aparente, mesmo com menos pressão. Isso é muito legal. Eu me divirto com isso. Não sei se você tem a mesma empolgação que eu, mas eu acho isso realmente fascinante. Então, assim, quanto mais resistência a lâmina encontrar, mais fácil será de fazer um corte limpo. Entretanto, se o tecido mole ceder à força da faca, será necessária mais pressão para penetrar a pele. Então, aqui eles não citaram no exemplo, mas para explicar isso aqui, seria como, por exemplo, que ele fala, né? Se o tecido mole ceder à força da faca, será necessário mais pressão. Então, imagina que em vez de você cortar o tomate em cima de uma tábua de carne, você vai cortar isso em cima da sua cama, em cima do colchão. Então, o que acontece quando você vai passar a faca no tomate? O que acontece com o colchão? Ele cede, né? Até que chega um momento onde ele não vai conseguir ceder mais, vai gerar uma certa resistência, que aí você vai conseguir cortar, certo? Então, é mais ou menos essa ideia. Se você tem uma superfície mais rígida, mais dura, né, ele vai gerar pressão, né, que desce, que sobe, esmaga o tomate, e aí você consegue cortar. A carne, o tecido é a mesma coisa, tá? Outro fator que afeta a propriedade do corte pode ser a velocidade, né? Em um corte executado muito rapidamente, então aqui, pô, ele foi deslizando a faca, foi passando devagarzinho, né? Mas assim, a velocidade é uma coisa que conta também. Né? Então, por exemplo, se você pega, pô, que aqui eu não tenho nenhum exemplo, né? Mas se você pega uma folha de papel, coloca ali em cima da sua mão e passa ele devagarzinho, pô, ele vai cortar. Agora pega esse mesmo pedaço de papel e passa rapidão. Cara, só quem já foi cortado ali por um pedaço de papel sabe como esse troço dói pra caramba. Meu Deus do céu. Enfim, é um corte executado muito rapidamente. O tecido mole subjacente pode não ter tempo suficiente para reagir, ou melhor, né, ser, no caso, comprimido, o que talvez resulte em uma força menor necessária para transfixar o tecido. Então,
Cara, isso aqui é muito. Não sei se você já viu, mas isso aqui você consegue enxergar esse mesmo efeito em, por exemplo, numa bexiga, num balão com água, uma coisa assim, né? Pô, pega uma faca e tenta cortar um balão, enche o balão e tenta cortar. E você vai ver que ele vai amassando, ele vai amassando, ele vai deformando, 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 até que tem uma hora que ele rompe. Né? Só que você faz esse corte muito rápido, ele não tem tempo de trabalhar isso. Aí ele simplesmente rompe de uma vez. Pega aí, coloca no YouTube da vida, coloca câmera lenta, balão d'água, alguma coisa assim. Você vai ver que, né, o negócio ele é tão rápido que ele vai tipo abrindo, assim, vai estourando. Ele não chega a esmagar, ele não tem tanto tempo. Ele até esmaga um pouquinho, mas não tanto quanto se você fizesse com menos velocidade. Então, aqui no estudo ele fala sobre essa questão de que o fator velocidade também influencia, né, nesse quesito corte. Né? Então, falar, pô, então a lâmina serrilhada é infinitamente melhor, vai cortar muito melhor. Não, pô, a lâmina fio liso também vai cortar, porque a gente vai ter outros fatores. É claro que para determinadas condições, sim, fio serrilhado será infinitamente melhor do que fio liso, e vice-versa, né? Então, me diz aí, o que você achou desse estudo? Eu achei ele fascinante, achei ele muito legal, muito. E por incrível que pareça, eu achei ele divertido. Ele foi assim, gostosinho de ler, sabe? Tipo, ele foi bem mais tranquilo, porque tem uns estudos que, cara, o bagulho é chato de você entender, é maçante, ele é denso, assim, parece que o cara fez de tudo para ninguém ler. Cara, não quero que leiam, vou deixar isso aqui ineligível. Né? Esse aqui não, vai ficar, porra, o cara deu exemplo, ele, né, mostrou ali, eu achei bem bacaninha. Então, comenta aqui embaixo o que você achou, né? Você tinha essa visão sobre o fio liso, sobre o fio serrilhado, o que você acha disso? Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso gerou um alvoroço, pelo menos na comunidade, ali, o pessoal que acompanha, né? Gerou um alvoroço, caraca, que massa, que da hora, pô, eu vou rever os meus conceitos na hora de comprar uma faca, né? Vou rever, vou estudar mais, vou procurar agora seguir esse tipo de linha de pensamento, assim, deu uma chacoalhada na galera, sabe? Um negócio disruptivo, assim, do tipo, todo mundo tinha um plano ali de uma linha de raciocínio, não, vou seguir por aqui, todo mundo está fazendo, vou continuar fazendo. Aí cai essa informação, você fala, nossa, sério, caraca, que massa. Foi assim, foi interessante. Vou deixar aqui o mapa mental, tá, disponível para você fazer o download dele, vou deixar um estudo completo também para você poder ler com mais calma, né, analisar todos os dados aqui. E qualquer coisa, estou à disposição. Comenta aqui o que você achou do estudo, comenta as suas respectivas. Me fugiu a palavra agora. Ah, esqueci. Enfim, né? Comenta aí e a gente vai conversando a partir disso. Um forte abraço e até a próxima. Bye bye.